Boa noite. Era para ser um dia de mudança. Depois da cassação de Hélio de Oliveira Santos, um novo prefeito assume o cargo. É Demétrio Vilagra, do PT. Mas a tão esperada volta por cima da cidade estagnada pelas denúncias de corrupção pode, na verdade, ser a continuidade de uma crise sem precedentes e que parece estar longe do fim. Vamos à Prefeitura de Campinas, de onde fala ao vivo o repórter Wellington Bueno. Wellington, é uma situação inusitada. Enquanto um prefeito deixa o cargo por causa das denúncias de fraudes e cobranças de propina, o novo chefe do executivo é exatamente alguém considerado como um dos principais integrantes dessa organização criminosa denunciada pelo Ministério Público. Como é que isso está repercutindo aí na sede do governo de Campinas, hein? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para você aí de casa, da pior forma possível. Isso porque existe uma incerteza política no município. Nas ruas, as pessoas não acreditam no que está acontecendo. E aqui na prefeitura existe uma certa resistência por parte do funcionalismo. Inclusive, existe a maior preocupação é com relação a uma possível dívida que o município estaria adquirindo aí por causa dessa crise, que sem dúvida nenhuma é a maior da história da cidade. Bom, mas Demétrio Vilagra tomou posse hoje pela manhã na Câmara Municipal de Campinas por volta das 11 horas da manhã, com 1 hora de atraso, porque a cerimônia estava marcada para as 10. Vamos acompanhar como foi essa posse, então. A cerimônia começou com 45 minutos de atraso. Depois da execução dos hinos nacional e do município, o presidente da Câmara, Pedro Serafim, deu início à solenidade. Entregou o termo de compromisso a Demétrio, que fez a leitura e, em seguida, assinou a ata da posse, que o tornou oficialmente prefeito de Campinas. A decisão foi proclamada pelo presidente. Declaro empossado o prefeito municipal Demétrio Vilagra. Vilagra, já empossado, agradeceu ao plenário, mas cometeu uma falha. Errou a data em que deve permanecer no poder. Serei prefeito até 31 de dezembro de 2011 e conto com todos para que juntos possamos fazer uma transição democrática. 2012. 31 de dezembro de 2012. O plenário estava cheio. Convidados, prefeitos da região e deputados estaduais prestigiaram o novo prefeito. Com um sorriso no rosto, ele disse em discurso que o principal objetivo de sua gestão é que Campinas saia da crise fortalecida. O prefeito aproveitou para falar sobre as investigações do Ministério Público e afirmou que os erros serão corrigidos. Meu compromisso como prefeito é este: trabalhar em prol da cidade de Campinas. Tenho um compromisso a cumprir com este plano de metas e com a população. Não compactuo com o erro. O que tiver de ser corrigido será de maneira ética e clara. Demétrio finalizou dizendo que conta com a ajuda de todos para fazer um bom governo. Convido a sociedade como um todo, os partidos, em especial, senhores vereadores, para que ajudem a governar a cidade de Campinas. Como prefeito, tenho um compromisso, mas preciso de todos para ter condições de cumpri-lo. Acredito que a união das forças políticas em torno da governabilidade e do desenvolvimento econômico e social de Campinas, nossa cidade voltará fortalecida e crescerá cada vez mais. Bom, e depois de sair da Câmara, o Demétrio Vilagra veio direto aqui para a Prefeitura de Campinas, onde foi empossado oficialmente como prefeito. Depois disso, ele falou com a imprensa pela primeira vez. Acompanhe. A minha defesa, eu já fiz a justiça. Eu espero que eu seja absolvido de todos esses indícios que pesam contra a minha pessoa. Eu sou uma pessoa limpa, não devo nada à justiça. Existe uma diferença entre ser investigado e entre ser culpado. O meu processo está sendo investigado, já fiz a defesa, eu tenho certeza que a justiça vai me absolver. Eu estou sendo investigado, eu não fui condenado. Eu vou ter oportunidade de conversar com a população e quero dizer para eles que nós temos um plano de metas, nós temos um programa de trabalho em Campinas.
E eles sabem que esse governo foi o que mais fez pela cidade de Campinas toda a sua história. Eu quero terminar meu governo dizendo para vocês que aquilo do plano de metas que foi cumprido, que foi prometido, ele será cumprido. A Câmara é um poder independente. Não existe essa questão de negociação com a Câmara, entende? Eu estou pedindo à Câmara de Vereadores que me dê um voto de confiança para que eu possa fazer a transição democrática dentro de uma normalidade. No meu governo não vai existir essa questão de fatiar cargos. O meu governo, ele tem compromisso com a verdade. Eu não compactuo com o erro. Vou ser um prefeito aberto, nós vamos conversar com a população, nós vamos conversar com a imprensa. Em nenhum momento eu vou fugir dessa minha obrigação, que é ser uma administração transparente. Eu tenho que ter um tempo para analisar todos os projetos, vou conversar com todos os secretários, diretores. Onde for preciso mudar, será mudado, mas com critérios, e isso eu não tenho pressa de fazer. Eu respeito a Câmara, é um poder independente. Eu não faço crítica a nenhum poder. Eu espero que a decisão que eles tomam seja decisão acertada. Portanto, eu espero justiça. Bom, e agora, oficialmente, o prefeito de Campinas, Demétrio Villagra, passa a ter foro privilegiado. Por isso, ele não pode ser mais investigado pelo Ministério Público, só pelo Tribunal de Justiça do Estado. Por isso, até amanhã, o juiz da 3ª Vara Criminal de Campinas, Nelson Augusto Bernardes, deve decidir como vai fazer para encaminhar essa denúncia para o Tribunal de Justiça. Existe a possibilidade aí de desmembrar todo o processo para que Demétrio passe a ser investigado pelo Tribunal de Justiça. Rodrigo. Muito obrigado, Tom. E ainda nesta edição vamos falar mais sobre a crise aqui em Campinas. Nós temos imagens das ruas e avenidas da cidade. Você vê a região da Barão de Itapura no cruzamento com a Avenida Brasil. Trânsito fluindo de forma bastante intensa agora, mas não há pontos de lentidão ou de congestionamento. O motorista para apenas nos semáforos. Na região da Avenida Moraes Salles, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, o trânsito fluindo bem. Boas condições também no corredor de ônibus na Senador Saraiva. Amanhã, os radares móveis operam na Rua Frederico Ozanam, na Vila Joaquim Inácio e na Avenida Doutor Rui de Almeida Barbosa, na Vila Industrial. Nos dois trechos, a velocidade máxima permitida é de 60 km por ano, enquanto você vê as imagens. Na região da Norte-Sul, nos dois sentidos, o trânsito agora está carregado, o motorista deve evitar a região. E 6 postos de combustíveis foram autuados pelo IPEM em Campinas nesta terça-feira. Em um deles, clientes pagavam 1 litro a mais a cada 20 abastecidos. Ao todo, 23 estabelecimentos foram vistoriados. Quem já abasteceu o carro com combustível adulterado sabe bem como o veículo fica. O carro fica falhando muito, né? Suja bico, tem que limpar. Para que os consumidores não tenham esse tipo de problema e também para evitar fraudes, 9 equipes do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo fiscalizaram postos de Campinas nesta terça-feira. O objetivo era verificar o funcionamento das bombas de combustíveis. Para isso, os fiscais fizeram um exame visual dos equipamentos e ainda testes para aferir se a quantidade registrada no momento do abastecimento é a mesma recebida pelo tanque do veículo. Nós escolhemos Campinas, é uma região importante. Há um grande número de denúncias de consumidores na ouvidoria do IPEM sobre o funcionamento de postos de combustíveis. Neste posto do centro da cidade, onde o IPEM esteve, a equipe encontrou placas com indícios de fraudes. As bombas onde elas estavam foram lacradas. A placa, provavelmente foi alterada. Durante a ação, também foi encontrado um posto onde os motoristas recebiam 1,5 litro a menos de etanol a cada 20 litros abastecidos. A tolerância admitida pela legislação é de apenas 100 mililitros a cada 20 litros abastecidos. Todo erro que estiver acima da margem de tolerância é punido administrativamente com auto de infração. De acordo com o superintendente do Instituto, o próprio consumidor pode verificar se está sendo enganado. Uma dica para o consumidor: descer do carro, acompanhar o trabalho do frentista, observar todo o movimento do frentista. Depois ficar atento se o visor da bomba inicia do zero, se ele parte do zero. Depois ficar atento se na bomba de combustível tem um lacre de verificação com a marca do Inmetro e a validade dessa marca de verificação. Se o consumidor tiver uma dúvida, ele pode solicitar ao posto que faça o teste
no padrão de 20 litros. Todo posto é obrigado a ter um galão de 20 litros oficial aprovado pelo Inmetro. Isso é interessante porque dá mais segurança, né, pro cliente e pro próprio dono de posto. E você vai ver a seguir aqui no Band Cidade. O bebê de 6 meses é abandonado em pensão enquanto a mãe saía para consumir drogas.